Fortaleza ganhou sem se esforçar, diz o Maílson Gomes. Valeu, Maílson, um abraço pra você. Cara, mas assim, por mais que tenha sido um jogo difícil, o Corinthians tinha os desfalques e tudo mais, mas acho que a gente entrou num consenso até ontem, durante o jogo, no pós. O Corinthians tendo o primeiro jogo em casa, depois indo decidir lá, é possível. Eu acho que o Corinthians tem possibilidade de se classificar na Sul-Americana, gente. Eu acho que todo mundo tem isso em mente. Sim. O favorito Precisa melhorar? O favorito é o Fortaleza. Não, o favorito é o Fortaleza. Favoritaço é o Gabriel, Fortaleza. mas tem condições, cara. Cara, tem condições mesmo? Depois desse Tem. jogo eu já não sei. Tem, Cara, gente, pelo amor tem. de Num Deus, ambiente mano. de Se o Corinthians, arena. pelo amor de com Deus. os Aí é titula- pequenar demais o É. Corinthians também. Não, Cara, tem mas aí a condições, culpa não é pequenaram, do não. Luxemburgo. Não, Já não, pequenaram, não, não sou eu não, que tô não. falando. Pô, depois de um Gente, jogo desse, pelo amor você de tem Deus. confiança mesmo que a Não. gente tem alguma chance? Não, peraí, gente. Você... Não, chance. Considerando A gente tá o falando- time do Fortaleza, considerando o time do Fortaleza, o jogo, o esquema, sabe? A qualidade do time do Fortaleza, se o Corinthians entrar minimamente redondo, por exemplo, no jogo de ida, na arena, com os jogadores titulares e tal, tem condições de ganhar de uns 2-0. Não, eu não sei não, Clarinha. Porque aí eu considero também que nosso técnico é o Luxemburgo e É. o time e os jogos que a gente tá tendo é esses aí que a gente tá vendo. A gente sempre pensa, né? Tipo, tem como. Mas se a gente olhar racionalmente, a gente tá falando tem como há 4, 5 jogos e perdendo, empatando todos eles e sofrendo pra caramba. Então, assim, deveria ter condição. É o Corinthians, não tem que se apequenar e abaixar a cabeça e achar que não dá pra passar. Mas tá difícil. Não, é difícil, mas eu a gente acho tá- que a gente- falar que fazendo é... acreditar. Não é impossível. A gente não tá Cara, falando de história, sei, a gente enfim. não tá falando de história, nem tá falando de tamanho de clube. Tá, mas Não, mesmo mas que me- seja... A gente não, tá mas nem- falando de gente, de desempenho. Mas Tá bom, considerando mas todo o dá, desempenho do Gabriel. Fortaleza, o teto do Fortaleza, se o Corinthians entrar minimamente redondinho, fizer uma boa partida, como por exemplo fez contra o Galo, como fez até com o Palmeiras, Concentrado, organizado. organizado, a gente consegue. É difícil pensar no Corinthians organizado depois de um péssimo... Depois de um péssimo cara. jogo como ontem. É difícil, Também mas é possível, pô. É possível. Mas Mas aí a jogo gente- de Copa aí a é gente- outra fita, Não, aí- Gabriel. Eu não, acho uma- que é outra uma- fita. Não, jogo. Tanto que, mano, se a gente tava debatendo sobre importância, que parecia que o Vanderlei Luxemburgo não deu importância pro jogo de ontem contra o Fortaleza, se tá priorizando realmente a Sul-Americana, eu acho que vai ser diferente, cara. Tomara. Eu acho, minha Não, eu opinião, espero eu que acho que seja. vai ser diferente. Porque o Corinthians completamente feliz por ser um jogo Cara, semifinal de Copa. a chance do Corinthians chegar com o treinador balançando na semifinal é gigantesca. Não, também O acho. Corinthians vai A gente vai enfrentar falar nas sobre próximas isso. partidas o terceiro colocado e o líder. Isso se ainda tiver um técnico, né? O terceiro colocado e o líder. Quando chegar na Sula. A Elô trouxe um adendo maior ainda, se tiver um técnico. Gente, a gente tá falando de um time que nos últimos 7 jogos fora de casa sofreu 150 chances. Vai decidir lá. Vai. O primeiro jogo é aqui. Mas tem um jogo em Em casa. casa, o time tá sofrendo contra Goiás, contra América Mineiro, sofrendo com times que não são os postulantes a título. Cara, mas tem condições. Não, aí não. Tem, mas eu não Gente, consigo uma coisa, time, uma tem coisa, condições, uma tem coisa é time, tem torcida. Tá, não. Torcida é uma coisa, a gente Não, vai mas eu torcer tô- bastante. Por Gente, que eu tô futebol. torcendo? Futebol. O time Também não tá tô falando de jogando, futebol. cara. É, O desempenho exato, tá eu tô horrível, entendendo também o não ponto vai do Baseado em você. que você tá com essa expectativa? De que O que o Fortaleza mostrou. O que o Fortaleza mostrou... Gente, Mas o que 23 o Corinthians chutes. mostrou? Tá, 23 finalizações. Quantos jogadores a gente tinha ontem, titulares que não estavam ontem? A gente já viu o Mas time do vai, Renato tira só o Augusto Renato sofrendo. Augusto. Coloca só o Renato Contra Augusto. o Goiás dentro da Neoquímica Só Arena. te dou o Renato Augusto. Contra o Goiás Só dentro da te Neoquímica. dou o Renato Augusto. Não, tudo bem, gente. Tomara que ganhe. Tomara que eu e o Gabriel Não, eu quero que estejamos ganhe errados, muito. é. Quero que ganhe muito, mas Realmente. eu não tenho expectativa nenhuma Eu de que também esse não. time consiga retomar, porque bola não tá tendo, organização não tá Não tendo. tá tendo, A gente pô. vai Mas fazer a isso matéria aqui que os é- caras já não estão comprando mais ideia do Luxemburgo. Ah, eu sei. Ele fala na coletiva de que há sim um consenso. Gente, não Mas existe. isso- Mas se você isso tem é- medo do Fortaleza, Gabriel... Não, pelo eu amor não de tenho eu medo. tinha- Eu tenho medo do Corinthians do Luxemburgo. Eu tenho medo do Fortaleza. Porque é um Tem time medo, que tá é. 3 anos com um trabalho muito organizado, com um técnico, com um cara que tem projeto início, meio e fim, que quando o ano passado ficou na última colocação, o presidente, o Marcelo Paes lá do Fortaleza, manteve o cara, acreditou e ele terminou em 8º, foi pra Libertadores. Cara, eu tenho medo do Fortaleza. O Corinthians atual que vocês estão falando, a Elo falou, tá com alergia a gol, tá se apequenando. Cara...
Renato Augusto Mas- tava Campo mal e até, bola. Ô, gente, até aquele vocês jogo. Renato estão- Augusto vocês ficou estão 15 dias discutindo à toa, treinando e o Corinthians na minha voltou e ele opinião. não jogou. Até aquele jogo Vocês do... estão discutindo à toa, na minha opinião, porque dá pra gente utilizar os argumentos dos dois e aí um complementa o outro. O Corinthians é um time desorganizado? Sim. O Corinthians é um time que demonstra muitos problemas, principalmente na parte ofensiva? Sim. É um time que tá uma zona? Sim. Ainda assim, pelo que o Fortaleza mostrou ontem, estatística, ok, mas efetividade, foi efetivo, chegou mais que o Corinthians, foi, mas ainda assim não achei que foi um Bom, monstro de é sete Claro, cabeças. mas errando tudo que os caras erraram. Exato, mas mesmo assim, eu acho que se o Corinthians, de novo, se o Corinthians entrar na Sula, da maneira que Meu entrou, Deus, agora. da maneira Se o que Cássio entrou, tivesse um pouquinho... Vou parafrasear o Eric Faria. Se o Cássio tivesse dedo um pouquinho menor, ele não pegava aquela bola do Diego Souza. A gente tá indo no sim. mas então, exato, mas porque o jogo ainda não aconteceu, Renato- aí a gente mas Renato baseado no Augusto- de ontem. Você- mas eu tô me baseando Renato no de Augusto, até ontem. aquele jogo do São Paulo. Lembra qual que era o desempenho do Renato Augusto no jogo de São Paulo? Até aquele. Não, tava mal. No dia que ele fez Tava dois mal, gols. tava em outra posição, fato. Sim. Eu ainda Sei lá, acho assim, tudo mas pode acontecer. isso se o Corinthians entrar da mesma maneira que entrou contra o Galo, contra o América Mineiro no segundo tempo, ou até contra o Palmeiras, aí ok. E o Corinthians cresce muito na arena. Dito isso, o Corinthians é um time organizado? Não. Não é, pô. O Corinthians não é, não. tá É o uma favorito? zona? Tá. Não. O Corinthians é o favorito? Não.